estudantes, sejam todos bem-vindos ao Universo da Química. Eu sou a professora Darlinda Monteiro e agora vamos conhecer o objeto de conhecimento da aula de hoje. Aula 10, objeto de conhecimento, leis ponderais, detalhamento, Proust e Lavoisier. E vamos à nossa aula? Olha onde eu tô, direto do túnel do tempo. Eu estou num lugar, muito antigo, né? Eu estou no laboratório. E dentro desse laboratório foi feito experimentos, tá? Que vão comprovar duas leis aqui, que são chamadas de leis ponderais. E comigo eu tenho também um convidado que é responsável por essa frase. Lavoisier, aqui do meu lado. Lavoisier, ele é conhecido, né, por essa famosa frase, onde ele diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Esse é um princípio fundamental da sua lei, que tem o seu nome, Lavoisier. E é um dos pilares da química. Isso significa que a quantidade total de matéria em um sistema fechado permanece constante, mesmo quando ela sofre transformações físicas ou químicas. Isso é muito importante, tá? E isso faz parte do conteúdo da nossa aula de hoje, que são as leis ponderais. E agora, nós vamos, sabe para onde? Para uma cozinha. Vamos lá? Eu estou aqui numa cozinha e eu vou querer falar, sabe de quê? Do bolo. Mas eu trago essas duas questões para vocês pensarem aí do outro lado. O que acontece quando fazemos um bolo? Será que toda a massa dos ingredientes vai para o produto final? Essa é a minha pergunta. Vocês devem estar cheios de dúvida. Não sei, professora, nunca parei para pensar, nunca imaginei que um bolo estaria numa aula de química, que a senhora estaria numa cozinha. Eu estou toda aqui enrolada, não sei. Então, gente, a lei de Lavoisier, ela confirma que, embora a aparência e o volume mudem durante o processo de fazer um bolo, a massa total permanece constante. Olha que interessante. Quando a gente vai preparar um bolo, a gente precisa dos ovos, do leite, do trigo e após essa transformação no forno, que ocorre uma transformação química, a gente vê que o volume aumentou, há um cheiro, né, há uma textura, mas a massa que foi utilizada para preparar aquele bolo permanece constante. Algumas substâncias elas vão se transformar em gases, como o vapor de água, o dióxido, que pode ser de carbono, que é liberado pelo fermento, que é a substância responsável em aumentar o volume, né, da massa. Mas a massa inicial dos ingredientes, somando a essas substâncias liberadas, é a mesma. E que é a massa do produto final. Se consideramos todo o sistema, tem que considerar todo o sistema. O que a gente pode perceber? Que a matéria, ela não é destruída, ela não é criada, ela é apenas transformada. E isso é a lei de Lavoisier.
E agora vamos ao conceito dela. A lei de Lavoisier é também conhecida como conservação da massa. De acordo com Lavoisier, se uma reação química for realizada em um sistema fechado, a soma das massas dos reagentes será sempre igual à soma das massas dos produtos. Veja a generalização da lei de Lavoisier. A soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos, ok? Isso sendo um sistema fechado. Em uma reação química, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Exemplo, quando a gente queima a madeira, essa madeira ela vai se transformar em cinzas, libera gás carbônico e vapor de água. Mas a soma dessas massas permanece a mesma. Houve uma transformação, né? Mas o produto final continuou com a mesma massa. Em termos matemáticos, podemos expressar essa lei da seguinte forma. Olha aí, massa dos produtos é igual à massa dos reagentes. Então, nós temos aí uma imagem, né, uma ilustração, mais um exemplo, né, da confirmação dessa lei de Lavoisier. O que a gente pode pensar, né, nessa ilustração aí? Ó? Nós estamos tendo uma reação química, né? Os átomos dos reagentes, o que acontece aí quando o cloreto de cálcio reage com sulfato de sódio? Né? O que vai acontecer? Vai ter aí um rearranjo para formar novas substâncias. Tá? Muitas dessas substâncias que estão presentes na composição, elas vão quebrar as suas ligações. A gente fala quebrar para ser uma coisa simples, mas não é, né? Então, é uma quebra dessas ligações ou um rearranjo desses átomos e formam novas substâncias. Apesar dessa reorganização, a gente observa ali, ó, que a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos, né? A gente percebe que a reação está acontecendo do outro lado ali, ó, né? Com a formação de gases ali. Então, apesar disso, a massa ela continua sendo a mesma. Vocês estão percebendo aí na balança, né? Então, a massa antes e depois da reação é a mesma, mostrando que a formação de novas substâncias ocorre com a mesma quantidade de átomos ou reagentes, ok? Voltando aqui para a minha cozinha, a gente agora vai assistir um experimento que também vai ilustrar, né, essa lei, a descrição dessa lei de Lavoisier, tá bom? Então, agora é um momento, né, da hora do experimento, e após a hora do experimento, vocês vão ver uma animação onde mostra aí a lei de Lavoisier novamente. Vamos lá? Hora do experimento! Olá, alunos! Para iniciar o nosso experimento, irei pesar um pote vazio nessa balança. Quando eu pesar, aparecerá o resultado e você deve anotar aí. Agora, vou adicionar vinagre e bicarbonato de sódio dentro do pote e em seguida vou fechar. Agora vou pesar novamente. Observem o resultado na balança e anotem. Observe que a massa inicial é igual à massa final. A massa total do sistema não mudou,
mesmo que tenha ocorrido uma ocorrência química e liberação de gás carbônico. Isso comprova a lei de Lavoisier. A massa não se perde, ela apenas se transforma. Legal, né? Mostrou novamente que a massa dos reagentes vai ser igual à massa dos produtos, porque numa reação pode ocorrer a transformação, mas não ocorre perda nem ganho. Tudo bem? E agora vamos aplicar essa lei? Em um experimento químico, um cientista observou a reação de combustão completa de uma amostra de propano, que é um gás, na presença de oxigênio. E observe que a reação está aí, né? Olha, aqui temos a representação dessa reação. De acordo com a lei de Lavoisier, qual é a expectativa em relação à massa dos reagentes e dos produtos? E aí eu tenho várias alternativas, né? A primeira, a massa dos produtos será menor que a massa dos reagentes. A massa dos produtos será maior que a massa dos reagentes. A massa dos produtos será igual à massa dos reagentes. A massa dos produtos e dos reagentes não está relacionada. E letra A é a massa dos produtos depende da temperatura da reação. Será que a lei de Lavoisier fala isso? Aí nós temos a resposta é a letra C. A massa dos produtos será igual à massa dos reagentes. E temos o nosso comentário dessa questão, que diz que, de acordo com a lei de Lavoisier, a massa dos reagentes em uma reação química é igual à massa dos produtos formados. Portanto, espera-se que a massa dos produtos seja igual à massa dos reagentes na combustão completa do propano. E temos a aplicação 2. Quando um objeto de ferro enferruja ao ar, sua massa aumenta. Quando um palito de fósforo é aceso, sua massa diminui. Essas observações violam a lei da conservação das massas, que é a lei de Lavoisier, né? Justifique sua resposta. E aí nós temos, não, ela não vai contrariar a lei de Lavoisier. A massa do sistema ela foi conservada, tá? Se a gente for pensar mesmo, né, a gente vai ver que a massa foi conservada do sistema. Só que ela não foi visualizada, a gente não conseguiu ser visualizada, pois o sistema estava muito aberto, tá? O sistema está aberto. O universo, gente, se a gente for pensar em termos de universo, ele é fechado. Mas quando ocorreu, né, essa forma aí que ele começou a falar dessas reações, o ambiente estava muito aberto e não deu para a gente visualizar a olho nu, tá? Pois o sistema é aberto e para que a lei de Lavoisier seja visualizado melhor, né, é necessário que o sistema fosse fechado, né? E aí, num ambiente menor, né, onde a gente, num laboratório, é bem melhor visualizar, né, essa condição da lei de Lavoisier. Tá bom, meus queridos? E agora a gente vai conhecer a lei de Proust, que é a lei das proporções definidas, tá? E agora eu vou ainda continuar falando, por exemplo, dos ingredientes para preparar esse bolo, que envolve essa lei aí. Vamos lá? Observe aí comigo, né? Nós temos a farinha, né? Quando a gente quer preparar um bolo, a gente precisa da farinha, do açúcar, dos ovos, do leite e do fermento. Esses são os ingredientes, né, que a gente utiliza para preparar um bolo. Então, se você adicionar mais farinha, também precisará adicionar mais açúcar, o leite, para que o bolo tenha a mesma consistência e sabor, né? Tanto que eu trago aqui uma receita para vocês, né? Olha aí, eu quero fazer um bolo com essas quantidades, tá? Então, 200 gramas de farinha, mas se eu usasse, por exemplo, 400 gramas de farinha, eu também deveria usar 100 gramas, né? Aumentar cada uma. Então,
Dizemos que, por exemplo, que a receita, ela peça 200 gramas de farinha. Essas 200 gramas de farinha para 100 de açúcar. Mas se você fizer uma receita de 400 gramas de farinha, você vai precisar de quanto de açúcar, gente? 200 gramas. Você vai precisar fazer o quê? Manter uma proporção correta, senão desanda a receita. Todo mundo diz, eu não sei cozinhar. Não é verdade, não. Você não sabe química, né? Precisa saber um pouco de química, sabe que química envolve um pouquinho de matemática. Quando a gente quer preparar algo, a gente precisa saber para quantas pessoas, não é verdade? Não é isso? Quantas pessoas vão comer aquele bolo, qual o tamanho da forma, se é pequeno, se é grande. Então, todos esses detalhes são necessários, tá bom? Então, voltando aí à nossa explicação novamente, então, se eu vou fazer um bolo com 400 gramas de farinha, eu vou precisar de 200 gramas de açúcar para manter essa proporção, certo? Ou seja, uma proporção entre a farinha e o açúcar sempre será fixa e constante. Como a lei de Proust, que descreve que a quantidade de cada ingrediente se combina de forma fixa para produzir o mesmo composto, que no caso é o bolo, tá? Então, nós temos aqui, ó, já o bolo no processo final. E a lei de Proust, ela nos ajuda a entender que em respostas químicas, os elementos, eles se combinam, olha aí, os elementos se combinam sempre nas mesmas proporções. Assim como uma receita do bolo, desse bolo aqui tão bonito que a gente já é o produto final, né, da combinação dos ingredientes. Assim como uma receita de bolo, onde a farinha e açúcar, elas se combinam de maneira precisa para criar a mesma massa sempre, né, a mesma proporção. E agora, depois dessa contextualização, dessa dica aqui, né, na preparação de um bolo, que a gente achava que fazer um bolo é algo muito simples, às vezes não é tão simples assim, né? A gente precisa ter os ingredientes corretos, senão, ó, o bolo desanda, não fica um bolo gostoso, tá bom? E assim vamos conhecer, né, o conceito da lei de Proust, que também é conhecido como proporções definidas. Estabelece que a razão entre os elementos que formam uma substância é sempre fixa. Então, estabelece que a razão entre os elementos que formam uma substância é sempre fixa. Ok? E aí a gente vai falar também de um outro ingrediente muito importante. Sem ele o bolo não vai ficar legal. Ou um pão também, né? Que é o fermento biológico, que é utilizado, né, na fabricação do bolo, até de um pão, né? Então, nós temos aí, ó, observe aí, temos pão, temos a farinha, temos a água, temos o fermento biológico e temos o açúcar, né? Esses são os ingredientes, né, para fazer um pão, certo? Então, um exemplo do nosso cotidiano, ele pode estar relacionado à lei das proporções definida, que é o processo da fabricação do fermento biológico, tá? Que é utilizado no preparo dos pães. Então, imagine que quando a gente quer preparar uma receita de pão, a gente precisa misturar esses ingredientes que vocês estão vendo na imagem, tá? Que é a farinha, a água, o fermento biológico e o açúcar, né? Independentemente de onde você compra esse fermento e de como ele é produzido, né? O fermento biológico sempre terá uma composição fixa de micro-organismos, que são geralmente fermentados. Açúcares e outros componentes, eles são combinados para realizar a fermentação, tá? Então, essa quantidade de açúcar que o fermento consome
e a quantidade de óxido de carbono que ele vai liberar durante essa fermentação. Isso faz com que o pão, gente, cresça sempre em proporções independentemente da origem ou da marca do fermento. Então, esse exemplo aí, ele ilustra, né, a ideia central de que em um composto ou mistura, os componentes estão presentes em proporções fixas. É muito importante isso, hein? Olha aí, grave isso daí, tá bom? Agora, vamos à aplicação da lei de Proust. Então, eu trago aqui um exemplo para vocês, né? Quando o oxigênio e o hidrogênio se combinam para formar água, a proporção em massa entre oxigênio sempre será de 1:8. Ou seja, para cada 1 grama de hidrogênio, haverá 8 gramas de oxigênio. Não importa como a água foi produzida ou sua origem. Então, nós temos aqui, né, a representação da reação química de decomposição da água, formando gás hidrogênio e oxigênio. E a gente observa aqui também, né, que eu tenho uma variação na massa da água, olha aí. Mas olha aqui, a proporção é a mesma, ok? Vamos a outra aplicação. Sabe-se que 28 gramas de nitrogênio reage completamente com 6 gramas de hidrogênio, formando amônia. Qual será a massa em gramas de amônia formada quando 104 gramas de nitrogênio reage com hidrogênio, suficiente para completar a reação? Aqui, nesse caso, né, a gente vai utilizar a lei de Lavoisier, não é de Proust. Então, sabendo que a massa dos produtos é igual à soma das massas dos reagentes, nós temos aqui, ó, 34 gramas, tá? Então, a gente precisa conhecer aí a quantidade de amônia formada e, a partir daí, observem comigo que a gente vai resolver essa questão utilizando, né, fazendo um resgate novamente de regra de 3 simples, né? Então, 28 gramas de nitrogênio, eu tenho 34 de amônia. E se eu tiver 140 gramas de nitrogênio, qual vai ser a quantidade de amônia? Olha aí, 170 gramas. Aplicação 2. 46 gramas de sódio reagem com 32 gramas de oxigênio, formando o peróxido de sódio. Quantas gramas de sódio serão necessários para obter 150 gramas de peróxido de sódio? Tenho várias alternativas. Eu já sei que eu vou ter que usar a regra de 3 simples, né? A alternativa correta é a letra E, 92, e aqui eu tenho a resolução, né, dessa questão. Então, ali eu tenho o sódio mais o oxigênio. O sódio tem 46 gramas, o oxigênio 32 gramas. E qual é a massa do peróxido de sódio? É só eu somar, ó, 46 mais 32, eu vou ter a massa aqui dos produtos 78. Aí, fazemos a regra de 3, segundo a lei de Proust, a proporção das massas deve ser mantida constante. Então, em 46 gramas, eu tenho 78 gramas de peróxido de sódio. Qual é a quantidade de sódio que eu vou ter se eu tiver agora 150 gramas, 150 gramas de peróxido de sódio? Então, eu vou ter, ó, 92 gramas de sódio em 156 gramas de peróxido de sódio. Na aplicação 3, né? Com base na lei das proporções definidas, proposta pelo cientista John Proust,
Qual das afirmações a seguir está correta? Temos várias afirmações, né? A primeira diz que a composição percentual de uma substância varia dependendo da fonte do processo de preparação. Os elementos de um composto químico se combinam, sempre em proporções fixas em massa. Letra C. A massa total dos reagentes é igual à massa dos produtos em uma ocorrência química. Isso já está eliminado, hein? Todos os compostos têm uma composição variável dependendo das condições de ocorrência. Também está eliminado. A quantidade de cada elemento em um composto químico é determinada apenas pela temperatura e pressão da ocorrência. Também está eliminada. Então, a resposta correta é a letra B. Os elementos de um composto químico se combinam sempre em proporções fixas em massa. E aí nós temos um comentário dessa questão, que é a lei das proporções definidas, formulada, né, pelo químico John Proust, afirma que qualquer substância pura, aí ele dá um exemplo aqui, o cloreto de sódio, sempre terá a mesma composição percentual de seus elementos constituintes, independentemente de como ou onde tenha sido produzida. Temos a outra aplicação, que é a aplicação 4. Quando o composto NaCl, conhecido como, na química, cloreto de sódio, mas no cotidiano, sal de cozinha, é preparado. A proporção de massa entre o sódio e o cloro é sempre 39,32% de sódio e 60,68% de cloro. Então, nós temos aí, né, duas proporções. Independentemente do método de preparação, essa constância na composição de um composto químico está relacionada a qual lei? Lei de Lavoisier? Lei de Dalton? Lei das proporções definidas? Aí nós temos aqui, né, letra D e a letra E, né, em relação à lei de Avogadro. E a nossa alternativa é a lei das proporções definida, conhecida como lei de Proust, que diz que a lei das proporções definidas de Proust afirma que um composto químico sempre apresenta os mesmos elementos em proporções fixas. Nossa, que é bem interessante, viu? Como exemplificado com cloreto de sódio, que tem sempre a mesma composição percentual, independentemente da sua origem ou processo de preparação. Essa lei é essencial para a compreensão da constância das reações químicas e na formação de substâncias puras. E assim, meus queridos, eu termino a nossa aula de hoje, né? Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido essas leis poderais, né? Conhecida como leis poderais, conhecida como lei de Lavoisier e lei de Proust. Então, até uma próxima. Tchau.